Fui desconvidado do aniversário da minha mãe porque eu não ficava bem ao lado do namorado da minha irmã. Mas acontece que eu era, na verdade, o chefe dele. Ele me olhou nos olhos e disse: "Se você ainda insistir em vir para casa, então não me chame de pai." 3 semanas depois, a energia, a água e a internet da casa deles foram cortadas, justamente no aniversário da minha mãe. Acompanhe minha narrativa. Talvez você se reconheça nela. Olá, meu nome é Ryan. Tenho 30 anos e moro em uma pequena cidade a cerca de 40 minutos de Seattle. Todas as manhãs, preparo uma xícara de café, coloco a previsão do tempo e dirijo menos de 10 minutos até o trabalho. Eu cofundei uma pequena empresa de tecnologia voltada para a energia sustentável. Nem todos entendem o que faço, inclusive a minha família. Eles ainda pensam que eu passo meus dias apertando parafusos e consertando máquinas, o que não me incomoda. Nunca senti necessidade de explicar. Quando alguém pergunta sobre minha família, meus pais ou minha irmã Jéssica, apenas sorrio de leve e digo: "Já faz um tempo que não falamos." E pronto. Não estou escondendo nada, mas não vejo mais sentido em contar essa história. Eu não tenho contato com eles há mais de 2 anos. Sem ligações, sem mensagens, sem feriados ou aniversários. Nada. Apenas um longo período de silêncio, como se a conexão tivesse sido cortada e ninguém tentasse reparar. Eu costumava acreditar que família era tudo. Mas 2 anos atrás, no aniversário da minha mãe, tudo mudou. 2 semanas antes daquele aniversário, eu tinha acabado de reservar uma viagem e tirar uns dias de folga do trabalho. O plano era simples: chegar em casa mais cedo, ficar alguns dias e ajudar nos preparativos, como em todos os outros anos. Nada extraordinário. Só queria avisar. Liguei para minha mãe, mas quem atendeu foi meu pai, depois de apenas 2 toques. "Vou chegar 2 dias antes." Anunciei de forma casual. "Se precisar que eu leve alguma coisa ou ajude com algo, é só falar." A princípio, ele respondeu de maneira vaga, mas depois hesitou. Quando finalmente falou, sua voz soava estranha, mais pesada que o normal, como se estivesse tentando evitar alguma coisa. "Ryan, se possível, talvez seja melhor você não vir este ano." Na hora eu achei que ele estava preocupado com a minha agenda. "Está tudo bem, pai," respondi, ainda segurando minha caneca de café quente. "Já organizei tudo, não é problema." A pausa seguinte foi mais longa. Então ele falou de novo, mais firme, mas também mais frio. "A Jéssica vai trazer o namorado dela este ano. Ele é gerente, alguém importante. Fala bem, se comporta bem. E o seu trabalho... Bom, não é muito confortável falar sobre isso. É melhor você não vir." Naquele instante, senti o sangue subir da nuca para o rosto. Meu coração acelerou e apertei a caneca com força. "O que você acabou de dizer?" perguntei, sem conseguir manter a calma. "Você está falando isso sério comigo agora?" Ele não recuou, não retirou o que disse, nem tentou suavizar. Apenas respondeu de forma seca e dura: "Você vir só vai envergonhar a família inteira. Se insistir em vir, não me chame mais de pai." E desligou imediatamente. Fiquei parado, a palma da mão suando, o apartamento mergulhado em silêncio. As palavras dele ecoavam na minha cabeça como uma gravação presa no repeat. "Você vir só vai envergonhar a família. Se insistir, não me chame de pai." Por um momento pensei que tivesse ouvido errado, mas não. Cada palavra foi clara como gelo, dura como pedra. Não havia erro de interpretação, nem espaço para a esperança. Minha garganta se fechou como se algo estivesse entalado. E então, de repente, me lembrei. Há mais de 2 anos eu vinha pagando todas as contas deles em silêncio. Energia, água, internet. Nunca ninguém comentou, e agora eu era chamado de vergonha da família. Peguei o celular, ainda tremendo, e abri o aplicativo do banco. Rolei pelo histórico de transações. Queria apenas ver quanto tinha gasto com eles nesses 2 anos. A conta de luz, de água e de internet, todos os meses, sem falhar. Sempre no prazo, sempre debitado da minha conta, em 2 anos, quase $400 por mês. Total, $9.842,17.
Olhei para aquele número por alguns segundos. Não por estar chocado, mas porque senti algo dentro de mim se acalmar. Não era tristeza nem raiva, era apenas vazio. Quase $10.000. E ainda assim, eu era a vergonha da família. Enquanto encarava a lista de transações, uma pergunta silenciosa surgiu. Será que a Jéssica já fez tanto pelos nossos pais quanto eu fiz? Não era inveja. Não era querer reconhecimento. Era apenas perceber que, se eu era considerado a vergonha, em comparação com quem esse padrão estava sendo medido, eu tinha pago quase $10.000 em despesas da casa deles, em segredo, sem pedir nada em troca, sem nunca mencionar. E a Jéssica? Ela já precisou sacrificar algo ou pedir ajuda? Ou apenas aparecia sorrindo, bonita, com um namorado bem-sucedido ao lado, enquanto todos se encantavam? Não era uma questão de marcar pontos. Era simplesmente perceber que, pela primeira vez, justiça nunca foi um valor nessa casa. Desde criança, eu me acostumei a ficar de lado. Nas fotos de família, quase sempre eu aparecia cortado no canto ou meio escondido atrás de alguém. Nunca olhando direto para a câmera. Ninguém nunca me mandou sair da frente, mas eu mesmo me colocava de lado. Já a Jéssica sempre estava no centro de tudo. Aniversários, formaturas, até os términos de namoro. Sempre havia um motivo para todos se reunirem, consolá-la, celebrá-la. Não lembro da última vez em que alguém perguntou se eu estava bem. Jéssica é 2 anos mais velha que eu, mas a diferença nunca foi de idade. Ela sempre foi a esperança, o futuro, que nossos pais mencionavam com orgulho para os parentes. E eu? Se fosse mencionado, era só como uma nota de rodapé. Ah, o Ryan está bem. Acho que trabalha com tecnologia. Eu acreditava que, se trabalhasse duro, ficasse longe de encrenca e cuidasse das coisas em silêncio, um dia eles perceberiam, mas nunca perceberam. Quando você está acostumado a ser invisível, ninguém nota quando você desaparece. Comecei a pagar as contas dos meus pais quase 2 anos antes. Foi minha mãe quem pediu primeiro. Ela reclamava que o custo de vida tinha aumentado, que as contas estavam pesadas e que a aposentadoria não dava mais. Então, com a voz baixa, pediu: "Se você puder ajudar um pouco, significaria muito." Eu aceitei. Pensei que seria só por alguns meses até eles se ajustarem. Mas os meses passaram, iguais aos anteriores. Ninguém nunca falou em encerrar. Não havia outro plano. De vez em quando eu perguntava: "A Jéssica está ajudando também, mãe?" Ela desviava do assunto. Às vezes dizia: "Só ajuda esse mês. Sua irmã entra no próximo." Outras vezes: "Sua irmã está cobrindo as despesas médicas do seu pai. Isso não é fácil." Ouvi essas frases tantas vezes que poderia repeti-las de cor. Eu só sorria e deixava passar, porque sabia que nada disso era verdade. Então, continuei pagando, quase $400 por mês, de forma confiável e silenciosa, sem reclamar. Não era porque eu não me importava. Eu achava que era o certo a fazer. Pensava que, se fosse responsável e discreto, eles perceberiam. Mas hoje, depois de tudo, eles me olham e dizem: "Você é a vergonha da família." Depois daquela ligação, fiquei sentado em silêncio no sofá, ainda com o celular na mão. Não senti mais raiva ou tristeza. Apenas uma clareza fria dentro do peito. Chega. Abri o app do banco, fui até a seção de pagamentos automáticos e cancelei todos. Energia, água, internet. Fiz isso com calma, sem ódio, não como vingança. Fiz apenas para preservar o que ainda me restava. Um pouco de autoestima. Uma semana depois, recebi a primeira mensagem da minha mãe. Sem menção ao que aconteceu, sem desculpas. Apenas: "A conta da internet venceu. Você pode pagar?" Olhei para a tela por alguns segundos e larguei o celular. Não respondi. Não, porque queria fazer um drama, mas porque percebi, depois de tudo, a primeira coisa que ela achou certo dizer foi pedir para pagar a internet. Nenhum "como você está?" Nenhum "podemos conversar?" Só cobrança.
2 semanas depois, meu pai deixou uma mensagem de voz. A companhia de energia ligou. A conta não foi paga. O que está acontecendo? Sem preocupação, sem lembrar do que ele tinha me dito no telefone. Apenas cobrança. E assim fiquei em silêncio, até o aniversário da minha mãe. O aniversário da minha mãe chegou cerca de 3 semanas depois do dia em que meu pai me disse para não voltar para casa. A festa seguiu normalmente. Frango assado, bolo da padaria preferida dela, alguns parentes reunidos em volta da mesa de jantar. Tudo planejado nos mínimos detalhes, como sempre, exceto pela minha ausência. Naquela tarde, exatamente às 4 horas, eu estava sentado na sala com uma xícara de café já fria quando o celular tocou. Era minha mãe. Fiquei olhando para o nome dela na tela por alguns segundos antes de colocar o telefone de volta na mesa. Não atendi, nem hesitei. Poucos minutos depois, meu pai ligou. Em seguida, a Jéssica. 3 chamadas em menos de 10 minutos. Deixei todas passarem. Não havia curiosidade nem vontade de responder. Continuei onde estava, recostado na cadeira, olhando através do vidro embaçado da janela. O céu lá fora estava cinza e frio, sem chuva, mas com aquele silêncio gelado que anuncia a chegada do inverno. As mensagens começaram a chegar uns 10 minutos depois. Primeiro, minha mãe. Ryan, a luz acabou. A casa está no escuro. Por favor, paga a conta. Li em silêncio, sem surpresa, apenas com um vazio calmo no peito. Depois, meu pai. Sem água. Não conseguimos cozinhar. Resolva isso agora. Em seguida, Jéssica. A internet caiu. Os convidados estão chegando. Precisa arrumar isso urgente. Olhei para o relógio. Eram 5h12 da tarde. Lembrei com clareza. Eu havia cancelado todos os pagamentos automáticos exatamente 3 semanas antes. Logo depois de meu pai me dizer que, se eu insistisse em aparecer, não deveria chamá-lo mais de pai. E agora, bem no meio da festa de aniversário que me proibiram de ir, tudo começou a parar. Luz, água, internet. Um por um, no momento em que mais precisavam. Eu não respondi, não liguei de volta. Não senti necessidade de explicar nada. Apenas fiquei ali, girando a xícara fria nas mãos, olhando para a janela como se pudesse enxergar além. Naquele instante percebi que eles não estavam ligando porque sentiam minha falta. Estavam ligando porque não havia mais ninguém para carregar o peso por eles. Por volta das 6 horas, o celular começou a vibrar de novo, sem parar. Mas desta vez não eram meus pais nem minha irmã. Eram os parentes que só aparecem em feriados, mas sempre se sentem no direito de julgar. As mensagens vinham em ondas. Alguns me chamavam de desrespeitoso. Um disse abertamente: "Você envergonhou sua mãe na frente da família inteira." Outro, mais sutil, mas igualmente doloroso: "Sua irmã tinha razão. Pessoas como você não deviam aparecer em um dia de alegria." Li cada mensagem sem responder. Não porque o silêncio significasse concordância, mas porque eu já estava cansado de me explicar para pessoas que sempre escolhiam ficar do lado do barulho em vez do lado do certo. Eu já ia largar o celular quando a tela acendeu de novo. Era minha tia Lauren, a única da família que ainda confiava em mim. Ela me ligava em vídeo por um aplicativo antigo que só nós dois usávamos. Porque só nós ainda nos importávamos em olhar nos olhos um do outro quando importava. Hesitei alguns segundos antes de atender no segundo toque. A primeira coisa que vi foi o rosto dela, iluminado pela luz amarela da cozinha atrás, um lugar que eu conhecia de cor. Cada rachadura na parede, cada armário barulhento. Mas naquela noite, o ambiente parecia diferente. Havia talheres batendo, risadas forçadas, conversas dispersas ao fundo. Ela me olhou através da tela com olhos preocupados, mas calorosos. "Você não vai pagar, não é, Ryan?" Perguntou em tom leve, como se estivesse tentando entender. Eu respirei fundo. Encarei aqueles olhos e, quando respondi, minha voz saiu lenta, arrastando algo que estava enterrado há muito tempo. "Sabe, tia, foi o pai que me disse para não vir. Ele disse que se eu insistisse em aparecer, eu não deveria chamá-lo mais de pai." Ela ficou em silêncio. O olhar dela mudou, como se analisasse o que acontecia atrás dela. E de repente a ligação virou caos. Ouvi a voz da minha mãe, alta e furiosa. "Diga a ele que tenho vergonha dele. Justo hoje, como ele pode fazer isso?" A voz do meu pai veio logo depois, ríspida.
Não é nada sério. São só algumas contas. Que tipo de homem fica mesquinho por causa de dinheiro? Outro parente, provavelmente meu tio, completou. Pobre Jessica, ter que lidar com um irmão desses. Passos se aproximaram da câmera. A Jessica apareceu atrás da minha tia, braços cruzados e a boca torcida de desprezo. Ele ainda teve coragem de atender. A mamãe chorou o dia inteiro. Ele não sente vergonha nenhuma? Eu fiquei calado. Apenas observei em silêncio, como se essa fosse a única forma de me defender. Quando já estava prestes a encerrar a chamada, outro rosto surgiu no canto da tela. Um rapaz de cabelo penteado impecavelmente e terno escuro. Ele me encarou confuso, depois sorriu sem jeito. Oi, chefe. Congelado, segurei o celular mais perto. Não esperava por aquilo. Não ali. Não naquela noite em que todos diziam que eu era vergonha demais para ser convidado. Olhei fixo para ele por alguns segundos, até que tudo fez sentido. O jeito de falar, a expressão. Claro, ele era um dos novos funcionários transferidos da filial do Sul. Havíamos trocado alguns e-mails, ele me mandara relatórios, mas eu não fazia ideia de que era o namorado da Jessica. O mesmo que todos estavam se esforçando para impressionar. A cozinha atrás da minha tia pareceu prender a respiração. Ouvi alguém perguntar em sussurro. Espera, o que ele acabou de chamar o Ryan? Outra voz. Chefe, quer dizer que o Ryan é o chefe do namorado da Jessica? O burburinho cresceu como uma onda. E eu só fiquei olhando para a tela. Nem confirmei, nem neguei. Esperei. O rapaz então se endireitou, olhou para os outros na sala e disse firme. Caso não saibam, eu trabalho na Pacific Tech. O Sr. Ryan é um dos cofundadores da empresa. As palavras dele cortaram o ambiente. Houve silêncio. Não de constrangimento, mas de choque. Eu continuei sem dizer nada. Apenas apertei os lábios e assenti de leve. Ele voltou os olhos para mim, arregalados. E eu falei calmamente, de forma medida. Espero que a sua grande apresentação corra bem. E encerrei a chamada. Naquela noite, dormi profundamente, sem revirar na cama, sem acordar com perguntas antigas martelando na mente. Pela primeira vez em anos, senti-me leve, não por satisfação, mas porque, finalmente, eles tinham visto quem eu era. Na manhã seguinte, antes mesmo da luz atravessar por completo as cortinas, peguei o celular e abri meus e-mails como de costume. Alguns lembretes de reunião, comentários de contabilidade, e então um nome que não reconheci no campo do remetente. Hudson Kane. Abri a mensagem. A primeira linha me atingiu imediatamente. Sinto muito. Eu não sabia que você era irmão da Jessica. Sempre tive respeito por você na empresa. Arqueei a sobrancelha, apoiei a cabeça no travesseiro e continuei lendo. Hudson dizia que tinha ficado verdadeiramente chocado ao descobrir o vínculo familiar entre mim e a Jessica. E sem rodeios escreveu. Eu não esperava que ela fosse assim. Vou terminar esse relacionamento. Obrigado por não me expor na frente de todos. Deixei o celular sobre o peito e fechei os olhos por um instante. Demorei alguns minutos antes de abrir de novo a caixa de entrada e começar a digitar minha resposta. Devagar, clara, sem floreios. Hudson, isso é assunto seu. Não espero que ninguém tome decisões apenas para agradar a mim. Pense bem antes de fazer qualquer coisa. E só para constar, eu não misturo família com o trabalho. Apertei enviar. Nada mais. Nenhum peso extra. Para mim bastava. Por volta das 10 da manhã, enquanto encerrava uma reunião com os chefes de departamento e fazia anotações, o celular vibrou no bolso. Era a Jessica. Olhei para a tela por alguns segundos antes de apertar recusar. Não por raiva, nem para dar lição, mas porque eu já tinha me cansado de desculpas que só apareciam depois que tudo estava em ruínas. 5 minutos depois, chegou a mensagem. Desculpa. Não achei que o Hudson fosse reagir assim. Você é o chefe dele. Se você falar com ele, tenho certeza de que ele volta. Por favor, converse com ele. Li várias vezes, debruçado no parapeito da janela do corredor. Então digitei. Hudson não terminou com você por minha causa. Ele terminou por causa de como você vive, de como trata as pessoas, de como olha de cima para o que não entende, sempre achando que, com a voz doce o suficiente, pode manipular qualquer um. Enviei. Guardei o celular e voltei para minha mesa. Menos de um minuto depois, outra mensagem. Eu sei que errei, mas desta vez é sério, eu vou mudar. Por favor, acredita em mim. Só desta vez, não respondi.
Deixei o silêncio se instalar e percebi que nada se movia dentro de mim. Não porque eu não ligasse, mas porque finalmente entendi. Às vezes, a distância entre duas pessoas não está no pedido de desculpas, mas no momento em que ele chega, apaguei a mensagem suavemente e voltei à minha vida. Uma semana depois, numa tarde de sexta-feira, ao entrar em casa vindo da garagem, congelei na varanda. Meus pais estavam na porta, cada um com uma pequena mala, o rosto cansado da viagem. Não perguntei o motivo da visita, se tinham vindo só para me ver. Não era uma visita casual. Abri a porta e os convidei a entrar. Sem tensão, sem educação forçada, apenas uma escolha simples. Eu não queria ter aquela conversa do lado de fora, onde o vento já começava a soprar forte. Sentamos na sala. O chá sobre a mesa ainda soltava vapor. Meu pai falou primeiro, num tom mais baixo do que o normal. Pediu desculpas. Minha mãe acrescentou dizendo que pensaram melhor, que talvez tivessem ido longe demais, que as coisas não deviam ter chegado àquele ponto. Fiquei em silêncio. Apenas ouvi, tentando entender se aquele pedido de desculpas marcava o fim de algo ou o começo de outra coisa. E como eu esperava, o tom mudou. Meu pai disse: "Somos família, Ryan. E família ajuda uns aos outros. Nós te criamos, te colocamos na escola. Tudo o que você tem hoje parte vem de nós, não é?" Olhei para ele. Meu rosto não mudou, mas minha postura ficou mais ereta. Minha mãe então falou com voz baixa, como se dissesse algo razoável. "Se você pudesse mandar uns $2.000 por mês, só uma ajudinha, não é muito para alguém como você." Fitei os dois ali na minha sala. Os mesmos que, não muito tempo atrás, me disseram que eu era uma vergonha para a família, que eu não deveria aparecer. Agora estavam ali, atribuindo um valor em dinheiro ao pedido de desculpas. 2.000 por mês porque eu era o filho deles. Para eles, meu sucesso era uma dívida que eu devia pagar. Depois desse pedido, soltei uma risada curta. Não irônica, não alta, mas aquela que escapa quando alguém conta uma história sem sentido. Olhei nos olhos deles, que me observavam esperando um aceno de concordância. Mas eu não estava com raiva. Já tinha ido longe demais para me irritar com algo assim. Recostei na cadeira e disse com calma: "E a Jéssica? Quanto ela vai contribuir por mês?" O ar pareceu parar naquele instante. O ambiente ficou pesado. Meu pai olhou de lado para minha mãe. Ela respondeu devagar, voz baixa: "O emprego da sua irmã ainda não é estável. E o fim do namoro com o Hudson mexeu muito com ela." Assenti suavemente. Não fiquei surpreso. As mesmas desculpas de sempre, embaladas em linguagem empática, mas que no fundo não passavam de fuga. Então ergui o olhar e disse firme: "Se ela topar ajudar com 2.000 por mês, eu faço o mesmo. Nem mais, nem menos. Ou, se vocês quiserem que eu arque sozinho, vou precisar de algo por escrito. Um acordo legal confirmando que, depois que vocês se forem, a casa fica para mim integralmente." Depois disso, fiquei em silêncio. Sem pressão, sem explicação extra. Apenas esperei para ver como reagiriam agora que, pela primeira vez, eu estava estabelecendo condições para aquilo que eles sempre tomaram como minha obrigação. O ambiente mergulhou num silêncio denso. Então, de repente, meu pai se levantou, bateu com a palma da mão na mesa, derrubando a xícara de chá e espalhando o líquido pelo tampo. Gritou com o peito arfando de fúria: "Está colocando condições para seus pais? Nós te criamos por mais de 20 anos e agora você quer nos cobrar desse jeito? Que tipo de vida você acha que está vivendo?" Ele gritava tão alto que eu não duvidaria se os vizinhos tivessem ouvido. Mas eu não me mexi, não estremeci. Permaneci sentado, mãos apoiadas nos braços da poltrona, olhar fixo nele. Não frio, mas também não mais gentil. Esperei até ele terminar antes de me levantar com calma. Minha voz saiu baixa e firme, mas clara o bastante para cortar o barulho que ele tinha criado. "Acho melhor vocês irem embora da minha casa. Não foi uma ameaça." Não saiu em tom de raiva. Foi apenas o pedido de alguém que chegou ao limite do que o respeito pode sustentar. Ninguém disse mais nada. Só o som das malas sendo arrastadas pelo chão de madeira e a porta se fechando atrás deles, mais silenciosa do que tudo o que tinham deixado dentro de mim. Já se passaram 2 anos desde aquela noite em que os vi pela última vez bem aqui na minha sala. Não bloqueei os números deles, não mudei de e-mail, não cortei totalmente o contato. Apenas parei de procurar e esperei.
Esperei para ver se ainda me considerariam parte da família depois que eu não estava mais preso à sombra do dever e da obrigação. Nestes 2 anos, não houve nenhuma ligação perguntando como eu estava, nenhum parabéns de aniversário, nenhuma mensagem sobre saúde ou sequer um simples "Como você está?". Antigamente, eu acreditava que um dia eles mudariam, mas aprendi que nem todos mudam, especialmente aqueles que nunca reconheceram estar errados. Ainda moro aqui, sigo trabalhando, sigo vivendo a rotina. A única diferença é que não me permito mais ser um caixa eletrônico emocional, sempre pronto a doar e a me machucar em nome da obrigação. Se aprendi algo com tudo isso, é que família não é um lugar onde se exige bondade e se chama isso de amor. Família de verdade é onde você é valorizado como pessoa, independente do que tem para oferecer. Não como carteira, não como plano de emergência, não como último recurso quando tudo dá errado. E antes de encerrar essa história, deixo uma pergunta. Será que eu errei ao decidir não voltar? Ao recusar ajudar meus pais com $2.000 por mês, mesmo eles sendo idosos e tendo me criado? Eu costumava acreditar que família podia consertar qualquer coisa. Mas depois de ser tratado como estranho tantas vezes dentro da própria casa, decidi levantar a cabeça e quebrar o ciclo. Será que fui frio demais? Ou será que finalmente aprendi a me valorizar na hora certa? Comentário observador do Reddit. Essa é uma das histórias mais pesadas de família que já li. Quando os próprios pais tratam o filho como um caixa eletrônico, e ainda o chamam de vergonha, dá para entender por que ele decidiu cortar o ciclo. Amor de verdade não deveria ter preço. E você, no lugar dele, teria feito o mesmo? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Quero de verdade saber o que vocês pensam, seja concordando ou discordando. Se a história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para apoiar. Ainda existem muitas histórias esperando para serem contadas e ouvidas. Cuidem-se e nos vemos na próxima. Obrigado por ficar até o fim.